Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Pimentel, sou advogada, especialista em direito previdenciário e atualmente estou como presidente da Comissão das Pessoas Idosas da OAB do Espírito Santo. Eu sou Mariana Pimentel, advogada especialista em direito previdenciário e sou da Comissão dos Idosos da OAB Espírito Santo. Hoje é o nosso primeiro podcast. Nós vamos trazer aqui informações importantes sobre aposentadorias. E é uma alegria muito grande estar estreando esse canal, estreando esse grande desafio que a advocacia nos apresenta neste momento. E, para isso, eu quero apresentar a minha irmã, que também é advogada, minha sócia. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Seja bem-vinda também. Então, nós gostamos de ser conhecidas como as Irmãs do Previdenciário. Então, uma alegria estar aqui nesse dia, nessa tarde. E nós escolhemos um convidado muito especial para fazer a abertura desse podcast. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, uma consideração, um amigo de longas datas. Depois a gente vai falar sobre isso por aqui. E atualmente o presidente da OAB do Espírito Santo, Dr. José Carlos Risque Filho. Seja bem-vindo. Muito obrigada, que honra tê-lo aqui. Vulgo Zé, não é verdade? Zé, meu amigo Zé. Podem ficar à vontade. Na verdade, é uma honra. Eu acho esse espaço muito importante, né? E quero falar do prazer e da honra em estar aqui hoje. Na verdade, todo espaço de diálogo entre a advocacia e o cidadão, ele é muito importante porque, na verdade, nós temos poucas informações de direito qualificadas. Então, parabenizá-las, né? As irmãs do Previdenciário, que são amigas minhas há 2 anos, né? Mais ou menos isso. A gente é muito jovem, mas enfim, somos amigos há 20 anos, né? Hoje a gente fez as contas, né, Ju? E para falar que é uma honra estar aqui hoje. Muito obrigada, a honra é toda nossa. E a gente vai te fazer algumas perguntinhas, né? Estamos básicas. Se não for de previdenciário, acho que eu acerto. Vamos lá. Primeiramente, presidente, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história na advocacia para a gente, né? Você sempre quis atuar na advocacia trabalhista? Conta um pouquinho para a gente. Filho de advogado, com o nome José Carlos Risque Filho. Né? Eu até acho que os psiquiatras e psicólogos tinham que criar uma lei para ninguém pôr o nome de Júnior, de filho, de neto, porque essa peixe é muito forte. Mas eu trouxe isso para algo bom. Porque, na verdade, quando criança eu já falava que eu quero ser advogado porque o meu pai era advogado. Lá no Sagrado, eu estudei lá, tinha muito essa coisa do jovem chegar, o meu pai é juiz, é delegado, prende. Aí eu brincava que meu pai era advogado e soltava. Eu adorava essa brincadeira de ter um advogado como uma pessoa crítica, uma pessoa que reverte, que enfrenta o problema. Então, eu tinha um orgulho muito grande, mas isso veio muito jovem, sem entender o que era ser advogado. E eu fui ficando, a partir lá dos 15, 18 anos, um pouco mais tímido em relação a falas em público. E quando eu comecei na FDV, eu vi que eu ia ter que enfrentar muito público. Eu vi que eu ia ter que sustentar oralmente, apresentar os trabalhos. Eu era um sujeito extremamente tímido. E o que eu decidi fazer? Eu decidi enfrentar esse problema. Fui líder estudantil, tinha que falar para 1000 pessoas, tinha eventos aí de centenas de pessoas, e eu decidi enfrentar o problema porque é um problema comum. As pessoas têm medo de falar em público e o advogado tem que falar em público. Então, eu vejo que eu fui me construindo advogado. E o início da carreira foi muito difícil. A gente brincou que eu conto algumas histórias, mas pouca gente sabe das minhas dificuldades iniciais, que foram muitas. Principalmente porque eu abro um escritório sem processo. Em que pese meu pai ser da área, à época ele era juiz, eu acho que vocês sabem disso. Eu me formo em 2003, meu pai já é juiz e eu não herdo absolutamente escritório nenhum. Meu tio Apolo empresta uma sala no edifício Escorte, me dá a chave e fala, abre seu escritório. Só que qual era o meu problema? Eu não tinha um escritório que tinha placa para rua. Então eu fiquei sentado esperando o cliente entrar. E é muito difícil esse tipo de metodologia para iniciar o escritório. Você esperar o cliente entrar era muito difícil. A minha inteligência emocional também, um advogado de 23 anos, ele não sabe cobrar, ele não sabe se colocar, ele não sabe se relacionar. Tive N problemas com vários clientes, principalmente por uma coisa que na OAB a gente luta muito, a falta de valorização do advogado. Às vezes eu falo, cobre a consulta, mas se dispensar, avise que tem valor.
coloque o cliente a ponto de saber que você estudou 5 anos, que você fez um exame de ordem, que você se especializou, para respeitar o profissional. Então, esse início, já lhe respondendo, não foi uma coisa assim, comecei num mundo lindo de flores e de felicidade, né? E eu conto que eu tinha um cunhado médico, eu chegava para almoçar em casa e eu me especializei em sessão da tarde, porque e eu almoçava e não tinha trabalho. E eu com o escritório aberto. E aí eu ia ver sessão da tarde. Minha mãe chegava, você vai trabalhar? Eu falei, mas não tem trabalho. E é muito angustiante. Só que o que aconteceu? Uma coisa que eu falo para toda advocacia, uma dica importante. Trate bem o seu cliente. Preste um bom trabalho, porque quem divulga o seu trabalho e faz você ganhar dinheiro é um cliente bem atendido. Vai falar para o vizinho, vai falar para a mãe. Por quê? Porque ainda existe na sociedade uma fama de que advogado é um sujeito estranho, enganador, falso, que frauda, quando na verdade nós somos o quê? Um profissional igual a qualquer outro que quer realizar o nosso trabalho. Quando o cidadão sente que você é um advogado sério, é uma advogada séria, ele vai te recomendar, olha, essa advogada aqui não me passou para trás. Fui lá no previdenciário, ela me tratou bem, explicou, não inventou uma ação, não me cobrou indevidamente, fez o trabalho dela e estou aposentado. Então, eu fui meio que durante alguns anos crescendo. Eu te confesso que eu já pensei em desistir da carreira, os 3 anos de advocacia, eu realmente não estava chegando aonde eu queria chegar. Eu tinha angústia 20 anos atrás, e imagina hoje o profissional de 2023, não é isso? O ano que a gente está? Que hoje você pede a comida, vem o iFood, vem o Uber, vem o Tinder, vem a namorada, enfim. Hoje o advogado, se ele não tiver uma rede de apoio e inteligência emocional para esperar, ele sai da profissão. E, infelizmente, as redes sociais têm muita coisa boa, igual essa aqui. Você veja o custo que é se fazer um evento desse, que há 20 anos atrás era impossível a gente ter isso aqui. Hoje a gente tem as câmeras boas aqui, o YouTube, enfim, mas hoje é um ambiente também que permite que as pessoas se enganem. E o que eu vejo às vezes da jovem advocacia, que eu iniciei muito mal, é querendo falar que já está bem em 3 meses de advocacia, que é o melhor advogado do mundo e que sabe ensinar a advogar. Gente, vamos lá. É preciso ter alguma estrada para falar o que estrada é. Você tem todo o direito de palestrar o que você quiser, mas falar que o advogado de 1 mês, 2 meses vai ficar rico, ou está fazendo alguma coisa errada, ou está vendendo curso online para alguém que cai em uma mentira. Então nós, que também somos jovens há mais tempo, temos a obrigação de ter esse contato, essa divulgação. E eu tenho feito muito isso. E tem incentivado muito a fazer com que o advogado não desista da profissão. A OAB hoje tem várias salas em todo o Espírito Santo, tem os projetos de inclusão da advocacia que são muito importantes, e tem vida pós alguns anos na advocacia. Hoje eu posso falar, Ju e Mariana, que eu sou extremamente realizado emocionalmente, eu adoro ajudar as pessoas e a advocacia permite isso. A área de vocês, então, eu devo imaginar que você vê alguém que o sonho é se aposentar e entregar a carta a ela de aposentadoria, deve ser um momento maravilhoso, ou seja, ver a pessoa bem e ainda você ganha dinheiro com isso. Olha que maravilha, que os nossos clientes não sabem que a gente poderia fazer um pouco de graça, né? Mas é isso. É isso. E a advocacia trabalhista é uma paixão, presidente? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, então, assim, a trabalhista, eu era um bom aluno em trabalhista. Lá na faculdade eu nunca fui um estudante assim de primeiro lugar. Nunca fui aquele que sentava na frente. Eu sempre, e nem fui de fundo, não. Fundo no aspecto de ser um péssimo aluno. Eu sempre fui médio, 7, 8, por ali. Sentava no fundo, mas não era do fundão. Por que eu sentava no fundo? Vocês devem imaginar, 1,96 m, se você sentar no meio da sala ou na frente, mulherada te mata, os homens também. Enfim. Eu sentava ali no fundo e na trabalhista eu era muito bom aluno, principalmente pela minha relação com meu pai, porque eu queria seguir os passos dele e meu pai foi advogado trabalhista e juiz trabalhista. E essa admiração foi muito legal. E o que eu aprendi a gostar da justiça do trabalho, não somente do direito do trabalho, a questão da celeridade. Eu acho que hoje quem está em um tribunal, onde eu tive agora uma sentença que saiu 15 anos, uma sentença da Igreja Católica de Fundão. 15 anos para ser prolatada. Eu nem consegui avisar o padre. Eu liguei, o padre já está em outro lugar.
para avisar que a rede elétrica que passava em cima da igreja eu ganhei para passar por outro lugar. Não sei se você viu essa sentença, acho que você viu. Então, assim, 15 anos para ser uma sentença, o direito do trabalho ele pede uma urgência. Por quê? Porque nós estamos tratando com o verbo alimentar. E quem tem fome tem pressa. Então, além de gostar do direito do trabalho, e isso é uma coisa que eu falo muito, eu gosto da justiça do trabalho. Porque a justiça é uma justiça que entrega, é uma justiça célere, é uma justiça que você não vê nenhum processo no Estado do Espírito Santo que demore para dar uma sentença mais de 2 anos. É muito raro. Então, não é uma crítica às outras, mas é um elogio, porque é bom você estar num ambiente que funciona. Eu tenho, assim, não vou falar um termo chulo, mas eu tenho muita paixão por coisas que funcionam, que tem início, meio e fim, por processos que andam. Então, eu nunca tive que ir lá para fazer o processo andar, raramente eu fiz isso. Então, eu me apaixonei também pela justiça do trabalho. E é óbvio, e aí eu tenho uma coisa no meu escritório que é um pouco raro, que eu não faço só empregado ou só empregador. Eu não me subespecializei, porque eu entendo que até para não deixar a boca torta, o charuto deixa a boca torta. Então, para eu ter essa visão, eu já vi empresário chorar na minha mesa, porque a empresa foi à falência. Já vi empregado chorar também. Eu conheço as dores que é ser empregado e empregador. Então, eu consigo ter essa visão dos dois lados. E eu quero que seja assim. Então, eu não me, vamos dizer assim, subespecializei para um lado só, exatamente para ter uma visão mais imparcial do que é o direito. Não que eu seja juiz, mas o advogado, de certa forma, é o primeiro juiz do processo. Com certeza. Muito bacana a sua história. Se história. eu estiver falando muito, vocês me interrompem. Não, tá ótimo. Acho que eu estou falando demais, hein? Não, tá ótimo, presidente. Muito bacana a sua história. E olhando para a nossa também, né, que brevemente a gente vai gravar um podcast sobre a nossa história também. Eu quero assistir. Vai assistir ao próximo episódio. Quando a gente estiver gravado, eu te aviso. E é isso mesmo, né? O início da advocacia para a gente também foi muito difícil, né? E a gente olha assim, o presidente da OAB hoje, né? E aí as pessoas não sabem o que foi o início, né? Difícil. E realmente, como o senhor falou, eu sempre ouvi na minha época, que eu era estagiária, assim, olha, você tem que ter paciência, né? E precisa de esperar pelo menos 10 anos para você começar a ganhar, né, dinheiro na advocacia. Né? E ganhar o espaço, fazer seu nome. Eu sempre ouvi isso. E eu também cheguei em um momento da minha história na advocacia que eu também pensei em desistir. Meu pai E não tem muito tempo. Por quantos anos de advocacia? Tem 10 anos, há 10 anos atrás, que o nosso escritório vai fazer 10 anos agora em fevereiro, né? Graças a Deus. E antes disso, eu pensei em desistir. E eu tive um pai que ele era corretor de imóveis. E gostava de vendas, né? E como eu sou considerada uma pessoa comunicativa, meu pai achava que eu poderia ser corretora de imóveis. E aí, antes disso, quando eu estava, né, nessa dúvida se eu permanecia na advocacia ou não, eu fui a São Paulo, fiz um curso de vendas. Olha só. E quando eu retornei, eu iria partir para a área de vendas, até de imóveis, né? Seguindo aí a trajetória do meu pai, mas aconteceu uma virada de chave na minha vida. E aí eu recebi uma proposta para ser parceira de um escritório de advocacia na área previdenciária, e aí virei a chave. Graças a Deus, não desisti da advocacia, estou aqui, e se eu puder motivar o jovem advogado a permanecer, a ter persistência, fé, né, estudar, se atualizar, eu farei isso, porque vale a pena. E talvez você tenha até usado algo de vendas para o escritório, né? Sim. Fez essa fusão entre as duas coisas, porque nós somos um produto, né? O nosso serviço, nós somos um produto. Quando a gente tem assim uma postura em ambientes públicos e se coloca, todo mundo repara. A advocacia, ela é uma venda também, mas é a sua venda. Por exemplo, você, e eu falo muito em palestra isso daí, tem que ter uma relação de confiança a ponto de poder depositar uma ação da sua vida na mão de alguém. E eu brinco que eu peço para as pessoas olharem uma ao lado da outra e se indagar se indicaria o colega para uma causa de uma mãe, de um esposo, de um filho, a sua causa, a sua vida, né? Dia desse eu encarei um processo no CNJ, que financeiramente nem foi tão substancial, mas era questão de um juiz que passou e se declarou negro, e passou no concurso de juiz do Rio de Janeiro, e o CNJ disse que ele não era negro. E ele me entregou essa causa, e eu fiquei assim, imaginando o grau de responsabilidade que às vezes a gente tem, né? De uma pessoa que passou no concurso mais importante da vida dele
entregar a causa para um advogado e falar: tome essa causa aqui para mim. O grau da relação de confiança que a gente tem que ter. E uma coisa que você falou, complementando um pouquinho, é a humildade para sempre aprender. Eu acho que, Mariana e Ju, a gente tem que ser humilde. Eu estou com 20 anos de advocacia, 20 anos de escritório, que eu, de certa forma, praticamente eu me formei e abri o escritório, e eu aprendo todo dia. Ter humildade assim, para saber que o escritório do lado pode estar fazendo uma coisa interessante, né? Ou então a forma que você tratou o cliente, ou o juiz, ou o desembargador em algum momento, você poderia ter abordado de outra forma. Crescer sempre, né? Porque a gente tem de certa forma que evoluir e achar que nós somos os mesmos advogados e advogadas de 10 anos atrás é uma mentira. Hoje, no dia a dia nosso, seu e meu, hoje a gente tem vários momentos que a gente pensa assim: se eu falasse com esse cliente há 5 anos atrás, eu ia falar de outra forma. Se eu contratasse há 10 anos atrás, o contrato ia ser de outra forma. Eu fui aprender que tem parcelas vencidas e vicendas perdendo dinheiro. Porque tem isso aqui no previdenciário, e sei que tem na trabalhista também, quando, por exemplo, você tem uma questão de reenquadramento. Aí você fala: puxa, o cara vai ganhar até aposentar, eu ganhei para ele, o que eu tenho direito disso? Quer dizer, o contrato já muda, a negociação já muda, a forma de se relacionar já muda. Então, essa constante evolução, ela não pode parar. Ela não pode parar. Então, todo dia eu aprendo. E assim, eu falo muito sobre isso. Não é que nós estejamos imperfeitos completamente, mas a nossa evolução é contínua. Eu acho fantástico quando uma pessoa de 70 anos tem projetos de abrir empresa, Esses dias eu soube de um fundador de faculdade que abriu a faculdade aos 60 anos de idade. Falei: gente, coisa fantástica, né? E a gente com 40 e pouco aqui, às vezes acha que já está querendo se aposentar e acabado. Não. Querendo se aposentar, né? Eu não quero tirar cliente de vocês, mas eu sou um péssimo cliente para aposentar, tá? Eu quero morrer. Mas você é nosso parceiro. Vamos deixar esse assunto mais para o final do nosso podcast. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do apoio, né, institucional da OAB para a advocacia. Né? Assim, eu tenho muita honra de fazer parte do seu conselho, né? Nessa gestão que está fazendo um trabalho diferenciado, e realmente eu escuto isso. Os colegas estão se sentindo apoiados pela OAB. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sei que teve muito trabalho para chegar até aqui, né? Os desafios, eles foram muitos, né, Ju? Não é demérito, enfim. Eu assumi a OAB sem dinheiro para salário de funcionário, né? Eu lembro disso porque às vezes as pessoas acham que você pega um botão, aperta um botão, as coisas acontecem, né? Quando, na verdade, eu saí de uma gestão de um escritório médio porte, de 7 pessoas, 8 pessoas, para a gestão de uma entidade com 200 funcionários, 60 salas e subseções, quer dizer, muito complexo. E no primeiro ano eu fui aprendendo e apanhando, né? Porque no sistema OAB, talvez eu seja o único, um dos pouquíssimos, que nunca foi nada além de presidente. Então, assim, eu fiz oposição, então, naturalmente, para ser fiel ao que eu pensava, né? Coerência, né? Eu acho que coerência é uma coisa importante. Coerência é o que eu pensava, eu nunca fui para o sistema. Eu era oposição e ganhei a eleição, fui presidente, sentei na cadeira, não tinha dinheiro para salário. Minha esposa fala que eu à noite eu dormia sonhando, falando alto, como que eu ia pagar as pessoas. Porque eu acho que toda gestão em escritório fora dele, você tem algumas coisas que são imprescindíveis. Respeitar os fornecedores, enfim, funcionários. Depois disso que você inventa moda. Quer dizer, para fazer sede, para fazer sala, eu tinha que estar com caixa bem. E o que eu fiz no meu primeiro ano? Eu aprendi a gerir, porque nada se faz sem dinheiro. E a gente tem que economizar, que também é uma forma de ganhar dinheiro. Às vezes as pessoas pensam assim, eu quero ter um salário maior, mas se você diminui a despesa, você ganha dinheiro também. Então, eu diminuí a despesa e aumentei a receita, sem aumentar a anuidade nos primeiros 3 anos. Congelamos 3 anos a anuidade, pouca gente sabe disso, mas é um fato. E a partir do momento que eu resolvi a casa, que eu aprendi a gestão, porque foi um ano de muito aprendizado mesmo, e aqui eu sou grato a todos os funcionários que ajudaram a gente, o Adelso, a todos que estiveram lá, me ajudando, né, porque não é fácil. E depois que eu aprendi a gerir, eu fui inventar moda,
que é inventar moda? É fazer as coisas para o que a gente foi eleito para fazer, né? Principalmente a questão estrutural. Deixar que a advocacia tenha salas e ambientes de atendimento do nível que a gente tem que ter como se fosse nosso. O meu sonho era ter um escritório na Enseada do Suá chique. Dos primeiros projetos foi o meu escritório, que é o quê? Não é o meu escritório do RISC, não, tá? É o meu escritório da OAB. Mas não é o meu escritório com mesa de plástico, com café mofado, com a parede insalubre, não. É um escritório no Global Tower, na Enseada do Suá, num dos melhores prédios da Enseada do Suá, para o advogado atender o seu cliente, que é uma grande ajuda que a OAB dá para o advogado jovem que não tem ambiente para atendimento. Eu já atendi em casa de cliente e já atendi na minha residência também, uma coisa que eu não acho bom, por vários motivos. Primeiro, a sua intimidade, a exposição. Então, nós criamos no sistema OAB um padrão de salas e de estrutura para o advogado se sentir bem, que eu gosto de falar que é a casa do advogado. A ordem é a casa do advogado. E, infelizmente, nem sempre a advocacia frequenta esta casa. Na verdade, nós somos em 26 mil no Espírito Santo, cerca de 2 a 3 mil só que se conectam com as questões de OAB. Não são todos e nem a maioria. Então, a nossa luta é se comunicar bem para chamar esse advogado para a OAB. Use a van, use a sala, imprima aqui, atenda o cliente. É óbvio que aquele advogado que não precisa, né, é um advogado rico, enfim, esse visita a OAB, mas não depende da OAB. Eu conheço advogados que dependem da OAB. E na pandemia, nós investimos mais de 100 mil reais em atendimentos psicológicos. E não foi um nem dois advogados que me agradeceram, porque foi um momento muito triste da nossa história, onde a ordem teve um papel fundamental, seja na distribuição de máscara, seja no atendimento emocional, que você sabe que é muito importante. Muita gente ficou muito mal. Tem gente que até hoje tem alguma coisa em razão do isolamento, né? Eu mesmo, eu tive momentos que eu fiquei triste. Só que às vezes um presidente de OAB não pode falar para ninguém que está ficando triste. Eu hoje, depois de 2 anos, estou falando. É aquela música, né? Às vezes você tem que dar o que você não tem para você, né? Mas eu fingi bem, porque eu não esmoreci. Que, na verdade, quem falar que na pandemia não teve um dia ruim, tá mentindo. Todo mundo teve um dia ruim. Verdade. Vocês, inclusive. Com certeza. Inclusive, o senhor ajudou muitas pessoas, né, fazendo aquelas lives com a Ludmila. Com a doutora Ludmila, né? A gente acompanhou todas as lives. Foi um momento da gente se conectar, né? Graças a Deus, foi uma informação assim qualificadíssima. Foi. A Ludmila, querida amiga, e foi dando informações com base científica, né, que eu acho que é muito importante. Então, ela conseguiu passar essas questões de uma maneira rápida, né? Eu fiz lives com ela no Instagram com 500 pessoas ao vivo. Era um negócio assim, eu saía, Sim. Todo mundo comentava, um negócio muito bacana. Eu não quero fazer de novo, porque eu não quero que volte a pandemia, né? Mas é uma ideia eu voltar aí, eventualmente, com essas lives, que na verdade nós nos acostumamos a fazer lives e hoje, como a live remonta um pouco esse momento triste, eu acho que eu fiquei um pouco com trauma de live. Eu gosto mais disso daqui. Do presencial, né? Graças a Deus que voltou. Mas é muito bacana a sua história institucional. Quero até aproveitar essa oportunidade, como advogadas, né, agradecer por tudo que o senhor tem feito pela nossa classe. O senhor está fazendo o senhor eu vou ter que falar, desculpa. Mas você, desculpa. Eu sei que o protocolo aqui do programa é senhor, mas se você conseguir me chamar de você, fique à vontade. Tá bom. Agradecer. Muito obrigada por tudo que você tem feito pela nossa classe como presidente da OAB. Agora eu vou passar para presidente, quando eu formei, né, muita alegria ir para a OAB como jovem advogado, porque é um desafio, né? Tudo diferente, a gente está na faculdade. E quando a gente vai para a OAB, a gente se sente acolhido com a Comissão Jovem Advocacia. E a gente verifica nessa gestão a importância que é dada para a Comissão da Jovem Advocacia. Então, eu queria que você falasse para nós os principais desafios que um advogado de início de carreira ele sofre. Quais são esses desafios? Na verdade, quando a gente vê a faculdade, Mariana, e aí você sai da faculdade, eu até brinco que você sai estudante e vira o quê? Desempregado. Via de regra, você vai para o mercado e fica, opa, o que eu vou fazer aqui, né? E eu ainda tive um problema que eu não tive exame de ordem, atrasou 1 ano. Quando eu fiz o exame de ordem, houve uma transferência das regionais para a nacional, o CESP e o UNB, eu fiz a primeira prova. E quando eu fiz, era um dia só, a primeira fase de manhã e a segunda tarde no mesmo dia. Você ia para a segunda sem saber se você tinha sido aprovado. Então,
é um momento de transição muito forte e é um momento de cobrança pessoal, familiar imenso. Se você não tiver uma estrutura, é muito difícil. O que eu sinto muito que a ordem dá, e isso eu tenho feito e falado muito, a gente tem feito um trabalho de acolher para estruturar, para falar o seguinte, olha, vem aqui, olha a minha história e olha como é que você pode fazer para melhorar isso daqui. Porque, na verdade, o que a gente faz é um grande voluntariado. Nós somos 1.000 voluntários na OAB do Espírito Santo, mais de 1.000 voluntários, membros de comissão, presidente de subseção, e é um voluntariado que a gente faz com muito amor, em que pese ter uma eleição onde o amor às vezes fica um pouco esquecido, mas tirando o momento eleitoral, é um momento de dar amor e dar carinho e se voluntariar. Quem não gosta de voluntariado não é para estar ali. Né? Eu costumo falar o seguinte, você não é obrigado a ter cargo na OAB. Quando você tem, não é só para pôr no Instagram, não, é para ajudar. Então, quem está ali é para abraçar alguém. Se atender mal, eu acho que não é a estrutura que você tem que estar. Então, o jovem advogado, muitas das vezes, que não tem um pai advogado, um tio advogado, irmão, muitos são os primeiros com diploma na família. Eu adoro entregar a OAB, que é a sessão de entrega onde eu falo muito aos pais e às mães, e tios, cônjuges, porque é um momento feliz, mas é um momento de transição e de choque, às vezes. Por quê? Porque deixa de pagar a faculdade, mas não tem para onde ir. E aí, o que eu vou fazer? Hoje eu tenho 2 grupos de WhatsApp com mais de 1.000 pessoas que chama Oportunidades, Vagas e Empregos. Nós temos que encarar que para os 26.000 advogados do Estado do Espírito Santo, nós não temos 26.000 grandes ações para dar para todo mundo. Então, a pessoa precisa se nichar, se entender e encarar o desafio. Não é fácil, mas eu costumo falar que nada é fácil na vida e nem tudo que é muito bom é fácil. Geralmente é difícil. As coisas boas das nossas vidas geralmente são as mais difíceis. Verdade. E ele tem que ter essa estrutura. Então, a ordem, ela abraça. Eu adoro falar com a Jovem Advocacia, por exemplo, da minha história que eu estou falando hoje aqui. Vocês já falaram que eu estou tentando não repetir algumas coisas que eu já falei, mas por quê? Porque mesmo eu tendo familiares na área, eu comecei com o escritório zerado. E eu acho que essa angústia de querer trabalhar e não ter aonde, que é o que deixa a gente muito triste às vezes. Às vezes tem a questão de confundir respeito com prerrogativa. Você não tem que gritar com o juiz para falar que você é um bom advogado. Você não tem que atender o cliente de graça para ter cliente. Você tem o seu custo, em algum momento você tem que cobrar sob pena de você não crescer. Eu conheço advogados, Mariana, que falam que estão trabalhando muito e não estão ganhando muito. E eu penso, olha, tem alguma coisa errada. Se você não está ganhando nada, é melhor você ficar em casa com seu filho, com sua mãe. Tem algo de errado em você também. Então, e o advogado, no seu curso de direito, às vezes ele não aprende coisas muito importantes, principalmente gestão, vendas, gestão, entender que nós somos um produto e entender que o jogo já começou na faculdade. Quantos colegas de sala de aula de 2003, eu estudei de 99 a 2003, quantos desses não me procuram para parceria? Você acabou de falar que eu te indico cliente, a gente faz junto, por quê? Porque eu acho vocês boas advogadas e confio em vocês. Vocês passam confiança. Tem gente que não entende isso. Que na faculdade tá só no oba-oba. Não que a gente não gosta de festa, gosta de festa. Mas a gente tem que passar o quê? Credibilidade. Aquele aluno que não se relaciona, que não tem credibilidade, provavelmente não vai ser um bom advogado. Então, é muito importante que esse jovem advogado ele entenda o seguinte, que vai ser difícil, mas não é impossível. E eu acho que a ordem mostra isso para ele. Quando ele vê colegas que há 3 anos atrás estavam iguais a ele, já despontando, já abrindo um escritório, já vendo que existe vida feliz na advocacia. Porque essa imagem, estou cansado, estou, enfim, em depressão, isso é algo muito da pessoa. Né? E nós mostramos muito isso. Nós aqui, nós 3, nós somos felizes com o que a gente faz. Eu sou muito feliz. E eu tenho falado muito o seguinte, para que as pessoas busquem a felicidade. Você não é obrigado a ser advogado, não. Se você achar que você não se encontrou e não quiser ter... Eu conheço empresários maravilhosos, estão super felizes, que são advogados. Conheço gente que está em outra área realizada e feliz. Porque às vezes eu tenho uma história a contar. Eu tinha uma secretária, eu não vou falar o nome dela, mas eu tinha uma secretária que era excelente secretária. Excelente secretária. Foi fazer o curso de Direito. Nós ajudamos, olha, fulana, faz o curso de Direito, que aí você cresce. Fez o curso de Direito e se formou, tirou a AB e foi ser advogada.
No primeiro mês de advocacia dela lá no nosso escritório, ela falou: doutor, eu não me encontrei na advocacia. Eu não quero fazer audiência, eu não gosto de briga, eu acho que as audiências, às vezes, você tem um embate, eu quero voltar para o administrativo. Posso? Pode, vamos criar um administrativo aqui, não sei o quê. Enfim, e adaptamos. Ninguém é obrigado a ser advogado, mas a partir do momento que você se predispõe a ser, e isso vale para tudo na vida, faça com perfeição e feliz, e com esmero. Porque, por mais simples que seja a tarefa, se você faz bem, com felicidade, você vai fazer bem feito. Eu fazia estágio, isso há pouquíssimos anos atrás, no Banco do Brasil. Eu era estagiário lá do jurídico, fiz grandes amigos lá, e lá tinha a função de assessorista. Não sei nem se existe em Vitória. Hoje a pessoa que aperta o botão, né? Eu acho que é raro, né? Acho que é muito raro em Vitória hoje existir alguém que faça isso. Mas ela dava um bom dia tão feliz pra gente, chamava o nosso nome, perguntava como que tá, e eu ficava fascinado, porque eu não consigo hoje enxergar uma função tão simples como essa. Qual andar o senhor vai? E a pessoa apertava. Ela poderia fazer de mau humor, ela poderia estar muito irritada, mas não, ela estava feliz. Bom dia, como é que você tá? Zé Carlos, bom estágio, fica com Deus. E ia lá e trabalhava feliz. Aquilo alegrava o dia de todo mundo. E te garanto dela também. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o jovem advogado vai pegar causas muito simplórias. Né? O primo chato que quer que recorra da multa do Detran de R$150 que ele não vai pagar, que ele só vai pagar no êxito. Então, assim, por mais que seja simples o que você está fazendo, se você fizer feliz e com gosto, você vai se sair bem. Verdade, fazer com amor, né? Exercer a advocacia com amor. Exatamente. É uma gratidão muito grande isso, é uma satisfação, né? A gente ganhar um processo e entregar ao cliente, a justiça para o cliente. E tem também as responsabilidades de, às vezes, mesmo se dedicando muito, não obter o êxito na demanda que infelizmente acontece, e a gente tem que assumir a responsabilidade de avisar. Eu costumo falar que eu me sinto muito triste quando eu tenho que ligar um cliente para falar que não obtivemos êxito. Isso acontece. Em todo caso, eu até costumo meio que comparar que só perde para um médico que informa que houve um problema na cirurgia quando tem algum problema de saúde. Mas é algo que o advogado precisa enfrentar, precisa ser transparente com o seu cliente. É uma dica importante, porque o jovem advogado, às vezes, no afã de pegar a causa, diz aquela famosa frase que nenhum advogado pode falar, que a causa ganha, né? Mesmo que ela seja ganha, cai entre nós três e o público, mesmo que seja ganha, nunca fale que a causa ganha, porque esse cliente, se você perder, ele vai acabar com você. Se você ganhar, você não fez mais que sua obrigação, que a causa era ganha. É uma verdade isso, presidente. Eu acho que assim, na advocacia, né, a gente vai, como você disse no início, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Hoje a gente olha 10 anos atrás, eu não faria, né? Não teria aquela atitude, às vezes nem pegaria aquela causa, né? Mas é só o tempo, né? Uma dica para a jovem advocacia também, que eu sei que é a menina dos olhos, né? Na OAB, mas é isso. Uma coisa importante, Jô, se me permite uma parte, é saber contratar. Eu acho que o advogado com alguma experiência, ele já sabe aonde o processo vai dar mais trabalho e o perfil do cliente. Porque eu costumo ouvir muito assim, da gente se aborrecer com a busca do cliente pelo nosso trabalho após o início dele. Tem cliente que me liga todo dia e manda WhatsApp, não sei o quê. São regras que no contrato, se você moldá-las de uma forma muito clara, você vai se relacionar a longo e médio prazo bem com o seu cliente. Porque antes do jogo você deixa claro, olha, você não pode me chamar no WhatsApp, ou pode me chamar no WhatsApp, ou não pode, ou é de graça, ou não é de graça, o agendamento é assim, né? Quem vai te pagar sou eu, porque hoje o golpe também está muito forte, aquele golpe do Pix, né? Deixar essa regra clara, porque na verdade o que é um processo? O processo é um link de relacionamento de anos. Quando você tem um processo de 10 anos, você vai ter que lidar com aquela pessoa. Tem casamentos que não duram 10 anos. Exatamente. Não sei se você reparou essa situação. Então, se você deixar tudo muito claro, você não vai ter esse problema de se aborrecer com o seu cliente. Claro que você vai se aborrecer, mas não tanto. Deixar algumas regras claras e precificar bem o trabalho. Porque eu costumo falar que o advogado que reclama do trabalho é que ele não está sabendo precificar.
Porque muitos falam assim, tem cliente que me manda o WhatsApp, quer dizer, você deixou claro se esse canal de atendimento e se é de graça? Porque eu conheço médico, né, de Vitória, que quando você liga para tirar uma dúvida sobre a pele, sobre alguma coisa, a pessoa manda a secretária te cobrar consulta depois. Eu conheço gente que faz isso. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando para toda advocacia fazer isso. Mas se você tem um cliente que te liga todo dia e fica meia hora falando com você, algo tem que ser feito. É uma consultoria, né? É uma consultoria. Então, assim, aprender a precificar o seu trabalho é muito importante. E isso a gente só aprende com o tempo, porque a gente quebra muita cara. Um dos meus primeiros clientes chegou no meu escritório e fez uma coisa comigo que eu achei extremamente interessante. Eu era jovem, né? Quer dizer, mais jovem do que eu sou hoje. E os custos do jovem, ele é o quê? É a boate do final de semana, né? Quando a gente é solteiro, mora com a mãe, 23 anos, 24 anos. Então, eu cobrei dele um valor pequeno, porque era R$200 que eu ia gastar no Wall Street no final de semana. E ele chegou para mim e falou, doutor, o senhor não acha que está me cobrando pouco? Aí eu olhei para a cara dele e eu falei, gente, para um libanês isso daí é uma agressão, né? Falar para um libanês que está cobrando pouco. E eu olhei para ele e falei, rapaz, não é que é verdade? Eu nunca mais ouvi isso. Hoje eu tenho o problema oposto. Eu geralmente cobro mais para que a pessoa negocie com a gente. Então, assim, vender o seu trabalho ele é importante também. Tá certo, faz parte mesmo da advocacia. E eu já trabalhei em loja, né? É uma coisa que eu pouco falei. É mesmo? O meu avô tinha uma loja no centro de Vitória, de pano. Né? O meu avô, como todo bom árabe, veio lá do Líbano sem terra nenhuma. E tinha uma loja no centro de Vitória de panos chamada A Paulista. E eu fiquei com ele 3 meses lá na loja só, e ele escrevia em árabe. E em árabe tinha lá até onde o desconto poderia ir. Então essa negociação a gente tem que pôr em prática também. Porque tem um momento que você pode dar um desconto, mas tem momento que se você der desconto você está pagando para você trabalhar. Então eu aprendi um pouco com a minha família a ter esse tipo de relacionamento, que é importante também, que é importante porque o momento da contratação do advogado é um momento que você não pode, o cliente ele não pode, o advogado não deve ver o seu cliente somente como uma fonte de renda. A relação de confiança, ela é algo assim, imensurável, é infungível, não tem como você passar para alguém. Eu costumo falar que o advogado ele precisa ser aquela pessoa que você confia a ponto de passar 1 milhão, porque você faz um Pix de 1 milhão para ele e no dia seguinte, se você pedir de volta, ele vai te devolver. Precisa ter essa relação de confiança, tal qual o médico. Né? Se você imaginar um médico que faz uma cirurgia no coração, no seu estômago, você confia a ele a sua vida, de dar um bisturi, abrir a sua barriga sem você estar vendo. Então, assim, é uma relação de confiança insubstituível. Concordo plenamente. Eu também tenho esse discurso aí na minha advocacia, né? Costumo falar com os nossos clientes também. A relação precisa ser de confiança, uma relação leve, né? Tranquila, saudável, porque senão não vale a pena, né? Continuar. Não vale a pena para ninguém. Como você disse, né? Tem processos aí longos que duram mais até de que alguns casamentos por aí. Sem confiança na relação, não dá para prosseguir. Isso é muito importante mesmo. E esse meu lado de fundão foram 13 anos, 14 anos, né? Então, sorte que o meu cliente era bom, padre, gente boa, nunca me cobrava demais, né? E rezava pelo você. Mim, pelo processo. Rezava. Eu lembro que nas audiências ele levava os fiéis lá, a juíza ficava brava, menina. Para intercessão. Lotava lá a sala de audiência, a juíza falava, não precisa trazer isso tudo. Eu falava, não, leva para ela ver que a gente está precisando tirar essa corrente de energia elétrica aqui. Vamos falar um pouquinho agora da sua vida, tá? Sem adentrar muito a intimidade da sua vida, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas habilidades, como que você concilia a sua vida como advogado, como presidente da OAB, como esposo, como pai. Sim. Imagino que o desafio deve ser grande, sua agenda lotada. Conta um pouquinho pra gente dessa particularidade. Eu tô sem ficar um dia em casa já tem 6 dias. Sem ficar em casa um dia à noite, né? Porque eu estava viajando também. É um desafio. É um desafio grande, principalmente para não fazer aquilo que a gente ouve muito, de não ver os filhos crescerem. E aí é uma fala muito forte, porque não tem como voltar. Então, o que eu faço, Juliana e Mariana? Eu tento me dar por inteiro no momento que eu estou. Ou seja, se eu estou com a minha família, e tento ao máximo me desconectar, em que pese o celular não deixar 100%.
é preciso reconhecer que o celular hoje, o WhatsApp, são ferramentas de um uso muito rápido. Eu uso muito e-mail também. Quem trabalha comigo sabe que eu peço muito. Me demande via e-mail, por quê? Porque o e-mail, eu posso checar e responder no momento meu e ficar registrado. Eu tenho e-mail de 20 anos atrás, porque a minha memória, lá eu vou aumentando a memória, porque eu gosto de ter esse patrimônio, né? Então, eu tenho esses documentos de 20 anos em e-mail, então é muito bom para mim. Mas eu acho que o segredo é se dedicar ao máximo, tentar se dedicar ao máximo nos momentos que você está. Eu estou aqui, eu estou por inteiro para vocês. Quando eu estou lá, eu tento ficar por inteiro para eles. Quando eu estou em reunião, então assim, eu sou um cara muito organizado. Horário para mim é muito importante, início e fim, né? Então isso trouxe na minha vida um grau de execuibilidade das coisas fantástico, porque você não consegue produzir eventos, produzir uma eleição, produzir qualquer coisa se você não tiver organização mínima. Então, nas minhas relações pessoais, eu tenho isso também. Eu não chego ao ponto, obviamente, de ter horário de início e fim de festa, né? Coisa que na Europa é muito comum. Você chama alguém para sua casa, você põe horário de início e horário de fim. No Brasil, a gente torce, às vezes, para não ir embora. Ou a gente torce para ir embora. Põe a vassoura atrás da porta, né? Mas eu sou muito assim, eu me dedico por inteiro. Então, os meus filhos, na última eleição, pouca gente sabe disso, eu acho que eu nunca falei. Na minha última eleição, nossa eleição, posso falar? A primeira coisa que eu faço no dia seguinte é pegar minha bicicleta, botar o Pedro nela e passear na Mata da Praia com o Pedro, porque já tinham meses que eu não fazia aquilo. Então, foi uma forma de eu me reconectar, porque se você deixar, o trabalho te toma, né? E o equilíbrio ele é importante. Eu não digo também que eu acho que eu me daria bem se eu ficasse em casa o dia todo. Eu acho deve ser um grande desafio para algumas pessoas não ter o que fazer, né? Não ter agenda, deve ser um grande desafio, mas ter muita coisa o que fazer também é um problema sério. Por exemplo, eu comumente eu tenho mais de um evento. Em uma noite eu tenho 2, 3, 4 eventos e eu tenho que faltar um. Então eu escolho um. Esse final de semana eu estou deixando de antecipar minha ida a Minas Gerais porque o Pedro vai apresentar um trabalho, o meu filho Pedro de 5 anos, vai apresentar um trabalho na sexta-feira, no sábado de manhã. Então eu tenho que estar em Vitória, mas tem evento da OAB em Minas. Eu vou no domingo à noite. Então assim, organização, 2 palavras, organização e se dedicar no momento que você está. Se você estiver trabalhando, se joga no trabalho. Se você estiver com sua família, se joga. 100% é quase impossível. A gente vai no WhatsApp, responde a alguém, fala com algum advogado, mas tentar se dedicar ao máximo no momento que você está. Bacana, é aproveitamento do tempo e a atenção plena, né? É isso aí. Isso é muito importante. Isso faz a gestão do tempo ser aproveitada mesmo. Parabéns! E é um exercício, porque somos falhos. Tem hora que você está na rede, mas abre o WhatsApp para responder e-mail, né? Então, assim, mas é um desafio que eu tento me colocar, porque o tempo passa, né? E tem muito a ver com a matéria de vocês, né? O tempo passa, as pessoas não se preparam. Esses dias eu vi no Netflix uma matéria sobre os centenários. Quais pessoas que chegaram aos 100 anos. Muito legal o documentário. Ontem eu vi, para falar a verdade, são 4 episódios. E ele vai em cidades onde tem mais pessoas com mais de 100 anos e investigar o porquê que essas pessoas chegaram a 100 anos. E aí, ontem eu fiquei me pegando, pensando, gente, 100 anos, né? Eu tenho 43. Então, assim, tá longe, mas não tá tão longe, né? Enfim, é muito importante a gente ter ciência do tempo e por mais que nos doa, e para quem tem fé, como eu tenho, acho que vocês também doam um pouco menos, nossa vida é finita. Quando você não enxerga a finitude da vida, você não aproveita bem o seu tempo. E às vezes cai na falácia psiquiátrica, de problema psiquiátrico, de achar que não viver você não vai morrer. Pelo contrário, você morre ainda mais. Você morre em vida e morre depois. Então, saber que o tempo passa e da finitude dela faz com que a gente ponha mais foco nas coisas, tanto em relação ao trabalho quanto à família. Sim, o tempo está passando, né? Olha aí, ó. Há 20 anos, o tempo está passando. Já foi um tempinho aí. Já foi um tempo. Há 20 anos atrás a gente tinha 20 anos de idade, né? Agora
40 e alguma Curtiu coisa, carnaval. daqui a 20 anos a gente vai estar já caminhando para a aposentadoria. Bom, não sei, eu vou passar a bola agora para a Mariana para a gente falar um pouquinho sobre a aposentadoria. A gente escuta, né, a gente atende muitos clientes que às vezes não se planejam no futuro para se aposentar, não fazem um planejamento previdenciário. Como você enxerga a questão do advogado se planejar no futuro para se aposentar? Você pensa em se aposentar um dia? Você sabe que a aposentadoria tem muito esse negócio de morte, né? As pessoas, eu ouvi de um desembargador anteontem que todo juiz quando chega aos 74 entra em depressão, porque já vê que vai aposentar, mas é algo que tem que ser encarado de uma forma leve, porque nós vamos chegar lá se Deus quiser. Então é bom, você vai chegar, e o mais importante é se aposentar bem. Eu, na minha vida pessoal, eu tive a OABPrev há cerca de 15 anos atrás. Eu vou falar uma coisa que eu também não falei nunca, mas eu tinha há cerca de 15 anos atrás um plano da OABPrev e que no momento de aperto financeiro meu eu tirei. E hoje eu tenho a OABPrev e tenho também a OAB de Portugal, que lá você é obrigado a contribuir. Muito interessante a OAB de lá. Lá eu sou obrigado, eu tenho inscrição lá também, não fiz exame de ordem lá, tá, pessoal? É um tratado que existia, que não existe mais entre lá e Brasil. E eu te confesso que eu sou um pouco desses que não se planeja tanto, mas hoje eu tenho a previdência da OAB do Espírito Santo e da de lá também. Então eu faço as contribuições. E também via o meu escritório, eu também via INSS, eu tenho também essa preocupação. Mas eu vou lhe confessar que eu quero, num futuro longo, ir ao escritório de vocês, porque a gente costuma botar um pouco essa questão do previdenciário mais para depois. É uma coisa que pouca gente pensa, pouca gente se planeja, né? Por quê? Porque as pessoas, eu acho que não querem muito parar de trabalhar. Eu, pelo menos, eu não quero parar de trabalhar. Mas fato é que vai ter um momento na minha vida que ou eu vou trabalhar menos, que a saúde já não vai deixar, ou eu vou parar, né? Por algum motivo. Mas é algo que eu acho que o direito previdenciário cresceu muito, principalmente pelo fato das pessoas entenderem que se você não olhar com cuidado isso daí, o momento posterior não vai resolver. Então é preciso, além de questionar as regras, que eu acho que o advogado previdenciarista ele tem uma visão muito específica sobre a relação com o Estado, inclusive, sobre os bancos e entidades que fazem esse tipo de aposentadoria pública ou privada. Por exemplo, PGBL, VGB, tem um monte de sigla. Eu vou lhes confessar que eu preciso ir ao escritório de vocês. Mas a verdade é que é uma realidade. Nós vamos envelhecer, se nós conseguimos envelhecer, e em algum momento minha produtividade ela não vai ser igual. Mas falar, e aí eu acho que uma das grandes vantagens que o advogado tem do servidor público é que ele, entre aspas, assim, escolhe o momento de se aposentar. Eu vejo juízes que vão chegando aos 75 anos, um já me entregou a OAB. Tem um desembargador aqui no Espírito Santo que eu achei fantástico, eu não vou falar o nome dele, mas não se aposentou ainda, ele me enviou a OAB dele para eu abrir o processo perto dele se aposentar, que ele quer trabalhar, né? O meu pai, eu entreguei a OAB dele com orgulho danado, doido que ele volte também, porque, na verdade, assim, que pese ser uma realidade, as pessoas querem esticar um pouquinho o trabalho, principalmente aqueles que trabalham com o intelecto. Eu acho que o trabalho braçal, ele cansa mais, e aí essas pessoas tendem a se aposentar de outra forma, ou a ter um anseio em chegar à aposentadoria, uma coisa que eu às vezes acho um pouco triste, porque eu gostaria muito que todo mundo trabalhasse muito feliz, mas eu na verdade, quando você me pergunta se eu vou me aposentar, eu vou, por necessidade, não por eu querer. Mas não quero parar totalmente até que eu tenha um pouco de saúde, mesmo que seja um trabalho online, né? Umas lives de vez em quando. Meu pai, por exemplo, eu adoro porque ele mexe na internet, ele tem 77 anos, aposentado, e mexe em Facebook, mexe em Instagram, e conhece todo mundo, vai ver esse YouTube aqui, vai falar comigo depois. Isso é muito bom, né? Essa internet produtiva para as pessoas já com uma certa idade é muito bom, mas eu não penso em parar assim, quando eu fizer X anos eu paro. Talvez eu faça coisas assim que me dão mais prazer, ações que me dão mais prazer, que são as que me desafiam, né?
Hoje, graças a Deus, eu estou no estágio da minha vida e do meu escritório que eu posso escolher um pouco mais as ações. Às vezes nem só pelo dinheiro, né? Por exemplo, por uma questão, como eu enfrentei a questão da igreja que aconteceu lá em Vitória, um debate muito profundo, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas um debate sobre quem é que pode tirar um pastor de uma igreja, como que se tira. São processos desafiadores que eu penso que aos 77 anos eu vou ser melhor do que eu sou hoje para enfrentar uma questão como essa. Mas volto a repetir, essa é uma área do direito que cresceu muito, está crescendo muito, e recomendo que as pessoas vão em pessoas que são especialistas, como vocês duas, as irmãs do Previdenciário. Obrigada, presidente. É isso mesmo, a aposentadoria é uma realidade. Não adianta a gente querer correr dela, né? Porque um dia a gente vai precisar aposentar, mesmo por questão física, né? Essa energia que a gente tem hoje de trabalhar 14 horas por dia, que essa é a realidade da advocacia mesmo, para quem está ali, né? Eu chego no escritório 7 horas da manhã e saio 7 horas da noite. Final de semana, de vez em quando, a gente visita o escritório, né? Abre o computador em casa. Essa é a vida da advocacia, o celular. Então, assim, horas. Eu estou com 44 anos. Será que nos meus 65 anos eu vou estar com essa energia toda? Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. É óbvio, eu também não penso em parar, porque eu sempre fui ativa, né? Você também, sempre ativo. Mariana também. Então, a gente vê a nossa mãe também, que aposentou, está com 73 anos de idade, doida para voltar a trabalhar. Querendo voltar a trabalhar mesmo, porque sempre foi uma pessoa ativa. Mas eu acho assim, como advogada, né, da área previdenciária, é muito importante a questão do planejamento previdenciário. E aqui a gente quer dar de presente para você o seu planejamento previdenciário. Que legal. Que nós vamos fazer, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso. Que bom. É muito importante. Estamos, assim, sendo procurados por alguns colegas já preocupados com a sua aposentadoria. Alguns já na porta ali dos 65 anos de idade. E que se deixar muito para cima da hora, não tem muito o que fazer. Né? E aí a gente vê como é triste um advogado se aposentar com um salário mínimo. R$ 1.320 hoje o salário mínimo. E com os custos altos. E com os custos altos, porque, né, o custo de vida de um advogado é alto. E do idoso maior ainda. Do idoso ainda maior. Tem a medicação. Cai, tem o custo aumenta. O plano de saúde que aumenta, é a medicação. Então, né, é muito importante a questão de realmente a gente ter essa visão. Não tem jeito. Um dia a gente vai precisar de, pelo menos, diminuir o ritmo. E existe, assim, culturalmente, eu sinto isso, pelo menos, que as pessoas gastam tudo que ganham, né? Exatamente. Poupar, para algumas pessoas, eu não digo eu, porque para isso eu realmente poupo, tem muita gente que não poupa. Gente que ganha muito bem. Eu conheço gente que ganha 50 mil e gasta 60. E eu costumo falar, você que ganha 50 e gasta 60, você é mais pobre do que alguém que ganha 5 e gasta 3. Mas nem sempre as pessoas entendem isso. E uma das profissões que a gente verifica muito isso é a advocacia, profissão de médico também. Eu já estudei um pouco sobre isso. Aí é a questão do planejamento financeiro também, né? Imagina, uma pessoa que não consegue fazer um planejamento financeiro atual não vai conseguir nem pensar no seu planejamento previdenciário para sua aposentadoria. Isso é triste, mas a gente precisa de encarar essa realidade. E existe algo interessante que quando você se planeja, você tira do patrimônio seu aquele valor e já não acessa mais, e é uma poupança forçada que vai te fazer bem lá na frente. Eu acho essencial para a maioria que não poupa. Então, você é obrigado a poupar, de certa forma, para um futuro. Porque se deixar na conta, eu sei de gente que não consegue ter dinheiro na conta. Eu acho isso fantástico, eu acho engraçado. Porque eu, na minha vida, eu sempre tive muito medo de dívida. O árabe, ele tem muito isso. Por exemplo, o meu apartamento. Eu juntei anos para comprar. Mas a maioria financia, ou faz dívida, não sei o quê. E eu sempre fui ensinado em casa a não dever, né? Isso é muito forte da minha cultura. Acho que o árabe, o libanês, ele tem muito isso do nome, né? Você não pode dever. Então eu sempre fui aquele cara que poupou muito para comprar as coisas à vista. Então eu aprendi isso. Então eu acho que para quem não tem isso como regra, e para todos também, né? Porque eu tenho previdência também, pública e privada, é importante você estudar, e eu agradeço o presente de vocês, recebo com muito prazer e vou aplicar, porque é uma falha minha hoje também, em que pese eu ter as previdências, eu sinto que não é o suficiente. Que bom.
faremos em breve. Então é isso, finalizando, né, o nosso podcast, nosso primeiro podcast. Agradecer muito a presença do Risque, que é um amigo querido, como eu já disse, presidente da OAB do Espírito Santo. Agradecer também a minha irmã, minha sócia, Mariana, por encarar comigo, né, esse desafio. Estamos aí. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, presidente. É uma honra tê-lo no nosso primeiro podcast. E obrigada, Juliana, minha irmã. A honra é minha e que seja o primeiro de muitos. Parabéns às duas. Obrigada. Se Deus quiser, obrigada. Parabéns.